Bem-vindos ao Mercado Conectado. Eu sou William Romano e hoje vamos conversar sobre um tema essencial para quem acompanha o setor imobiliário. Como a arquitetura e o urbanismo impactam o desenvolvimento de novos empreendimentos e, mais do que isso, como a escolha do imóvel ideal acompanha as diferentes fases da vida. E para essa conversa, eu tenho o prazer de receber aqui Guilherme Bissoli, arquiteto, urbanista e especialista em produto imobiliário, que traz uma visão estratégica sobre planejamento urbano, tendências arquitetônicas e os desafios do mercado. Guilherme, seja muito bem-vindo ao nosso programa Mercado Conectado. Legal. Tudo bem? Tudo ótimo, obrigado pelo convite. E nós que agradecemos. Guilherme, antes de mais nada, da gente conhecer a sua trajetória, eu gostaria que você já diferenciasse para a gente os termos arquiteto e urbanista, onde eles se separam e onde eles se complementam. Resumidamente, a arquitetura trabalha com os edifícios e o urbanismo com a cidade. Ok, então a arquitetura está relacionada à edificação, independentemente de casa, prédio, galpão, correto? Exato, correto. E o urbanismo trata sobre a cidade. Que também recebe os edifícios, né, toda a infraestrutura, as vias públicas, né, a cidade que é o que a gente habita hoje. Na universidade, a gente aprende sobre a cidade e sobre a arquitetura. E, para além disso, nós temos outras áreas também. Então, a gente vê o paisagismo, né, existe o design de interiores, que fala muito do seu, né, da sua parte interna mesmo, da sua personalidade, e um leque de opções nesse curso aí tão amplo que é arquitetura e urbanismo. Bissoli, posso chamar de Bissoli? Pode. Eu quero que você conte um pouquinho da sua trajetória para quem está nos acompanhando e como é que você enxerga a relação da arquitetura com o mercado imobiliário, que é uma relação bem estreita. Tá. Mas conta um pouquinho, como é que você chegou até onde você está? Como que eu enxergo a arquitetura com o mercado imobiliário com 3 pilares, né? Primeiro pilar é a praça, que é praticamente o contexto da onde que esse empreendimento vai estar inserido. Praça não é necessariamente a que as pessoas estão imaginando, com um banco, árvores. Não. Você está dizendo um praça, ponto, um vamos local. Falar assim, um local, o bairro, né? Okay. Onde que esse bairro se conecta com outros bairros, as infraestruturas essenciais desse bairro, como supermercado, farmácia, correto, hospitais. O segundo pilar, que para existir, né, a arquitetura e as incorporações, a oferta e demanda. Então, entender qual que é a demanda para fazer um empreendimento, se vai existir oferta, né? Pessoas querendo morar naquele local, naquela praça. E a terceira, por último, é a arquitetura, é o produto, que é onde a maioria das vezes o atrativo vai ser a inovação. Legal, então resumindo, a praça com o local, com as infraestruturas, perfeito, correto? A demanda por morar numa determinada região e o produto que deve se encontrar ali. Exato, um equilíbrio entre oferta e demanda é muito importante também. É um pouco da visão do mercado imobiliário que hoje para a arquitetura faz muito diferencial, principalmente num estudo de viabilidade. Maravilha. E o que te fez chegar nessa área de arquitetura, urbanismo e se tornar um especialista em produto imobiliário? Meus pais sempre gostaram, né? Eu lembro no final de semana eles abrindo o jornal, procurando os imóveis, e eu nunca entendia por que eles procuravam imóveis. É aquela questão de sonhar, a questão de procurar uma aposentadoria, e eles viam imóveis e nunca compraram. Mas eu entendi que hoje eles gostam disso, e eu continuo gostando, né? Eu aprendi com eles. Eu sempre desenhei, William. Sempre gostei de desenhar tudo. Você é bom no traço? Não sou bom no traço. Acho que, por um lado, mais uma criação de querer externalizar aquilo. Minha mãe sempre percebeu e ela incentivou.
Legal. Lembro que no colegial, quando chega a fase do vestibular, ela perguntou o que eu queria ser. E eu perguntei, mas como assim? Como que eu defino isso? Ela falou, você desenha, você pode fazer arquitetura. O que que é arquitetura? Daí ela se fingiu de compradora, me pegou, foi até o Eltonville, aqui na cidade de Sorocaba. Sim. Nessa época estavam surgindo casas grandes, era um bairro novo, né? E a gente foi visitando várias casas. Daí eu adorei. Daí no final assim da visita, eu entrei no carro e perguntei para ela assim, um dia eu vou ter uma casa com piscina e escada? Ela falou, melhor ainda. Se você for arquiteto, você vai poder desenhar essa casa que você um dia vai ter. Do jeito que você quer tê-la. E eu fui pro Que curso idade de você arquitetura. tinha, Bissoli? Tinha 16 anos, 15, 16 anos. E eu fiquei com aquilo na cabeça, fui para arquitetura, realmente vi que era o que eu gostava, me achei, dei muita sorte, né? A gente sabe disso, que você ir para uma faculdade e encontrar a sua profissão de primeira, não é todo mundo que acerta. Sim. Então eu valorizo muito isso. E eu fiquei ainda com essa questão de entender a cidade, como que o mercado imobiliário desenvolve a cidade. E com o mesmo vício de entrar nos sites da internet, que antigamente fazia por jornal, de ficar vendo, né, a valorização de terreno, valorização de imóveis, tudo isso para trazer input para os meus clientes. Muito bem, que maravilhoso e que bom poder contar com o apoio dos pais para poder guiar, porque realmente a fase de adolescência, para poder escolher o que vai fazer na vida, é depositar uma grande decisão em poucos anos de existência, né? E nem sempre aquilo que se escolhe lá no começo de tudo é o que a gente vai fazer até o fim dos nossos dias, né? Sim. A gente tem umas guinadas totalmente diferentes, né? Sim. E pegando esse gancho, Bissoli, da arquitetura, como é que você enxerga que a arquitetura ela pode influenciar diretamente no sucesso de um empreendimento imobiliário? Eu vejo que na arquitetura, sem dinheiro você não faz nada. E uma incorporação, ela precisa, no lançamento, né, e depois que vem esse lançamento, pagar as contas e obter lucro. Além da falta de recurso qualificado que a gente tem hoje, que é muito difícil a gente manter isso, a falta de recurso financeiro é um problema. E para manter um recurso humano qualificado, a gente precisa pagar bem. Então, a arquitetura, ele é um dos pilares que a gente consegue ter uma economia na construção para que a gente tenha mais um retorno financeiro, não só para a incorporadora, mas também para a pessoa que compra e enxergue que também, a partir do momento que ela investe no imóvel, num apartamento, ela consegue também ter esse lucro financeiro. Então, Uma valorização também. Uma valorização. Para fazer tudo dar certo, eu percebo que não é só o arquiteto que faz algo. Então, essa experiência com o mercado imobiliário, com as empresas, as incorporadoras, as construtoras, fez com que a gente enxergasse um 360. Então, nem sempre a estética é o que vai prevalecer. Correto. Né? Então, a gente precisa trabalhar uma balança num grupo multidisciplinar. Perfeito. E falando em estética, mencionando isso com relação à arquitetura, a gente verifica ao longo dos tempos, ao longo dos anos, algumas tendências, né? Então, eu gosto de ter esse olhar também, como você mencionou, que costuma fazer o que os pais faziam antes no jornal, em papel, hoje você faz no digital, de olhar para alguns imóveis e até tentar adivinhar, puxa, essa casa ela denota, ela foi construída nos anos 80, pelo Sim. estilo arquitetônico, pelo modelo de telhado e tudo mais, né? A fachada, as portas. E falando dessa questão, como é que você entende que as próximas tendências arquitetônicas vêm ganhando mais espaços, né, nos novos projetos, nos novos empreendimentos? Qual é a visão que você tem com relação a essas tendências arquitetônicas e quais são elas? Muito difícil você
acertar na compra, né? Mesmo Sim. tendo todas as informações. Porque as coisas mudam e cada vez mais rápido. A pandemia é uma delas, né? Que deu uma reviravolta, Acelerou alguns acelerou processos, alguns né? processos, né? E o que eu percebo de tendência da arquitetura é que hoje as pessoas ficam mais em casa porque existe um modo híbrido, né? O home office, que antes não tinha. Então você tem uma tendência hoje de ter um escritório. Algo que acontecia muitos anos atrás, em algumas casas, né? Mas hoje, mesmo que você tenha uma casa menor, um apartamento, existe um espaço adaptado, né, de infraestrutura para que você possa trabalhar na sua casa. Então eu vejo que as pessoas estando mais em casa, além de ter um espaço mais organizado para não só descansar e trabalhar, você ter uma qualidade de vida, se sentir bem dentro da sua casa, trazendo um pouco de verde para dentro. Então, existe uma mudança nessa qualidade de vida, uma reflexão muito interna do que é habitar. Então, as pessoas tiveram mais tempo para ficar dentro de casa e refletir o que realmente a casa o que seria nesse determinado momento para aquelas pessoas. Você mencionou aí o período da pandemia e você me fez lembrar que pós-pandemia, assim, logo no finalzinho de que estávamos já saindo de lockdown e tudo mais, eu apurei uma crescente procura por pessoas atrás de apartamentos com varandas mais amplas, por conta desse momento de ficar mais tempo em casa. E aí os próprios moradores começaram a ter um olhar interno, um olhar para as suas Sim, habitações, deixando de entender que ali é só para eu ir para casa, descansar, pernoitar, dormir, sair de manhãzinha sim, e passo o dia inteiro fora. E aí, a partir do momento que as pessoas ficaram mais tempo em casa, onde a gente teve também uma alta, né, em sim, preços de materiais de perfeito, construção, por perfeito. conta de reformas que aconteceram nas casas. Então, essa mudança da É, própria arquitetura já existente, que acabou impactando nessas é, tendências que você trouxe aqui, e essa que eu comento também sobre sim. hoje um apartamento sem varanda, eu entendo que é uma casa sem quintal, né? Nossa, é legal esse paralelo. O acertar, né, na compra desse imóvel, ela, assim, vamos dizer assim, errar menos, né? Porque tentar prever o futuro é muito difícil, mas a gente tem um histórico de aprendizado muito grande, né? A geração, ela vem mudando muito rápido, né? Então, eu vi, acho que hoje um estudo, o quanto que a nova geração tem viajado mais de avião do que os próprios pais, né? Então, assim, como Uhum. que cada pessoa se comporta, né? E a primeira coisa que me passou na cabeça é quanto tempo, né, as pessoas ficam na casa, quanto tempo as pessoas ficam na própria cidade, nas férias, não curtem a casa. Então, são momentos diferentes. Você curtir a casa no momento que você não está de férias é uma coisa, no momento das férias é outra. É outra. Você vai continuar trabalhando na sua casa. Né? Você vai estar de férias, mas vai continuar trabalhando. Que às vezes é um trabalho bom, é um trabalho que a casa exige, porque ela é um organismo vivo. Sim. Então, com essa mudança de geração, a dica que eu dou é sempre buscar casas que tenham mais versatilidade, que elas abrangem períodos tanto do início de fase de vida, de você morar sozinho, ou conhecer uma namorada, ou conhecer uma pessoa, casar, ter um filho, né? Ou trazer uma mãe, um pai para morar junto. Como que esse apartamento ou essa casa recebe essas variações de constituição familiar durante toda a linha do tempo da sua vida? Então é algo que quanto mais versátil e flexível for o imóvel, é o melhor investimento para você fazer caso você queira comprar uma casa. Puxa, que legal, Bissoli. Eu vejo que todas essas questões que você está trazendo aqui, da arquitetura, a gente falou um pouquinho também do urbanismo, que é a questão das cidades, né? O teu olhar ele é muito interessante com relação sobre como é que as pessoas acabam escolhendo os imóveis ao longo da vida, os imóveis que elas vão morar, né? E, e isso vai mudando,
Sim. né? Conforme cada fase da vida, né? A Sim. gente aos 20 anos tem uma necessidade, aos 30 outra necessidade, de repente Deus nos agracia com filhos, Sim. muda também o comportamento, muda todo o histórico e assim, essa jornada que cada pessoa passa na vida, desde a primeira moradia, saindo lá da casa dos pais, ou saindo até de um aluguel, né? Até o momento que a pessoa decide voltar para um apartamento menor, enfim. Como é que você conseguiria trazer para a gente aqui os produtos imobiliários para cada fase da vida normalmente vivenciada por uma pessoa? É muito importante a gente analisar esses 3 pilares, William, da praça, da oferta e demanda, para a gente desenvolver o produto. Correto. Né? E o que é legal, a inovação nem sempre ela está atrelada à tecnologia. Pode Né? estar atrelado aqui, por exemplo. Vou dar um exemplo. Vamos falar que no empreendimento com um ticket mais baixo, a gente tem a portaria virtual. Estamos Né? falando Minha Casa Minha Vida, por Minha Casa exemplo, Minha Vida, ou apartamentos de até faixa 350 3, mil um pouquinho mais reais. para cima, né? Vamos falar que, de repente, na associação, constituição do condomínio, você tem essa decisão. De uma né? portaria remota. Remota. Tem um espaço para recebimento de compras online. Os deliveries. Os deliveries, ou até mesmo compras que você faz, né? No seu dia a dia. Uma cadeira, Ok. né? Coisas maiores, coisas menores, como um aparato de escritório, e você vai receber uma roupa, um tênis. Esse espaço de recebimento hoje já é mais comum, mas quando fizeram o primeiro, isso foi uma inovação. Sim. Talvez alguém lá atrás pudesse ter pensado, poxa, mas para que esse espaço? A inovação é você entender como que as pessoas buscam, né, alternativas e geram um comportamento, e através desse comportamento das pessoas a gente gera o produto. Então, o que falta para a vida delas, a gente inova na arquitetura. Legal. E voltando para essa questão da fase da vida, cada tipo de imóvel, você conseguiria traçar, talvez, eu sei que não é uma regra, né? Nem todo mundo sai do aluguel, vai para um apartamento, vai para uma casa, mas se fosse para traçar comumente esse ciclo de vida de produto imobiliário Sim. com o ciclo de vida de um ser humano, como é que você traçaria essa sequência? Que legal. Lá no escritório que eu trabalho, a empresa que você conhece, a gente fala muito sobre a casa trampolim e a casa laboratório. Vou explicar primeiro a casa laboratório. Tá. A casa é a primeira casa que a gente tem, né? Então, quando a gente vai para a segunda, a gente já sabe o que deu certo, o que deu errado, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Você tem essa primeira experiência e para a segunda se torna mais fácil. A casa trampolim, eu faço muita comparação com um carro. A gente não vai comprar logo de primeira uma SUV. A gente vai começar com um hatchzinho, né? Sim. Então, eu acho que nesse início de vida, para a saída da casa dos pais, né, esse primeiro pontapé inicial, eu percebo que muitos dos nossos clientes que nos procuram para desenvolver projetos residenciais, eles moram num apartamento. Ok. Ou um segundo apartamento, né, ou é o primeiro, ou já trocou, e agora eles têm essa necessidade, né, ou querem uma fase da vida que já tem mais pessoas dentro da casa, um lugar maior. E isso funciona por uma alavancagem financeira. Porque quando você vai comprar um apartamento, você vai endereçar o seu investimento. O seu dinheiro vai ter um endereço. Correto. Então, quando você tem sua casa, você vai destinar para sua casa. Você está morando praticamente na parcela que é quase um aluguel. Hoje você paga a parcela do imóvel que é seu. Sim. E quando você está ali finalizando essa etapa da vida, você já vai criar algo maior, algo com uma qualidade de vida menor. Durante um período, vamos dizer, deadline ali, final, que a gente já está pensando em aposentadoria, né, em reduzir, otimizar, as pessoas elas vêm buscando espaços menores, pela praticidade. E toda essa densidade demográfica que a gente
vive na cidade faz com que nos espaços, né, vamos dizer, nos locais mais centrais, a gente tenha mais infraestruturas essenciais. Tá. E por conta dessa densidade, espaços menores e pela valorização do metro quadrado imobiliário, né, metro quadrado da construção pelo mercado imobiliário, você vai para um apartamento. Então, no final de vida, você opta por uma privacidade, até porque você quer, de repente, ficar na casa dos seus netos, ou viajar mais, você quer ter menos preocupação de deixar sua casa aberta, e é isso. Sim, ou até Então, menos despesas para manter um imóvel que já foi grande, mais de repente o prático. ninho ficou vazio, os filhos já estão numa fase que saíram de casa, estão constituindo suas próprias famílias, e de Exato. repente um casal se vê e fala, puxa, esse imóvel é muito grande para o que a gente precisa. E Acaba sendo até um estilo de vida, né? eu vejo que é um estilo de vida onde que a gente está aceitando mais que nada é para sempre. Legal. Na casa laboratório, você já percebeu que você precisa, para a segunda, ter a primeira casa, né? Então você já trocou a casa. É diferente da época dos nossos pais, dos nossos avós, que a casa era do começo até o fim. A Né? mesma. A mesma. E não tem problema também. Sim, tá ser tudo do bem, começo é até o fim. uma preferência, ou às vezes uma opção. Exato. Mas a gente já está percebendo que a mudança faz parte. Veja, o sonho é um só, mas dentro de uma família ele acaba se tornando coletivo. Para Então não atender a tem uma necessidade de decisão todos, né? única, né? São cabeças pensando, mas aonde que eu vou morar? Perto do meu trabalho, mas também tem o trabalho de outra pessoa que mora comigo. Então as pessoas, nesses momentos de transição profissional, né? Não só mudança pessoal, mas transição profissional, isso impacta bastante na mudança das casas. Que ótimo, muito bom, Bissoli. E assim, você está falando sobre essa questão das necessidades das pessoas, e quando a gente menciona pessoas, não tem como deixar de dizer que a gente acaba se comparando um com o outro, né? Certo. E às vezes o pessoal não considera o momento de vida que cada um está, né? Certo. Como é que você pode trazer aqui para a gente, nesse olhar de arquitetura, de urbanismo e também de produto imobiliário, né? Esse equilíbrio entre o que a pessoa deseja, entre o que ela necessita, qual é a necessidade que ela tem, e a realidade na qual ela está inserida para ela poder escolher um imóvel. Nossa, essa... Porque muito você falou de profunda, carro, né? Geralmente, às vezes, a gente está andando Sim. na rua, vê um carro, É, fala, puxa vida, quem não queria ter aquele Sim. determinado modelo de carro? sim, Mas, poxa, será que é o que eu preciso? Será que é o que eu posso? sim. Como é que você traria esse equilíbrio entre o que a pessoa deseja, necessita e a realidade dela? Tá. Para que ela tenha uma, vamos dizer, mais uma autenticidade na escolha e seja mais assertivo no investimento do empreendimento. Exatamente isso. Legal. O que virou mesmo a chave como arquiteto foi algo que para mim era muito dolorido mesmo, que era pensar em dinheiro. Era um negócio assim que muito difícil mesmo. E hoje eu entendo que Em que sentido você diz pensar em no dinheiro? sentido de investimento, do mercado imobiliário, fazer arquitetura por fazer arquitetura é muito fácil, mas você pensar nesse 360, ele é muito complexo, porque o arquiteto ele quer ser livre, ele quer criar, né? Mas ouvir nãos com uma consistência, né? Com um objetivo ali, foi aonde que mudou realmente minha chave. E me abriu também insights para esse tipo de reflexão. Deixa eu te fazer uma pergunta dentro dessa, e eu quero que você vá naquela resposta do equilíbrio. Esse ouvir nãos é no sentido de você estar criando, já entendendo o que um potencial morador, um cliente busca num projeto, mas de repente você está fazendo a criação e aí você acaba tendo que modificar o projeto em virtude daquela necessidade, mas isso vai interferir
no teu processo criativo. Exato. E aí, antigamente você tinha dificuldade em, não, poxa, isso daqui é a minha assinatura, tem que ser dessa forma. E hoje você consegue ter um olhar mais voltado para quem está do outro lado, com a necessidade dela. É mais ou menos isso que eu estou entendendo? É mais ou menos isso. Tem que ser bom, negócio bom é bom para todo mundo. Para todos. Né? Então não É o adianta ganha-ganha, só né? a construtora ganhar, mas Ok. quem compra também a unidade enxergar aquilo como um investimento, ter lucro, porque a casa é o maior investimento que a gente faz na vida. Claro. Então, se você pode vender a melhor casa, mas se não tiver um retorno financeiro, talvez você venda para poucas pessoas. Todo mundo vai analisar também esse fator. E pensando nessa reflexão muito profunda do dinheiro, eu vejo que isso é o tempo. Tá? Eu enxergo como arquiteto, como urbanista, o dinheiro como tempo. Vamos pensar de uma seguinte forma. Tem um sociólogo italiano chamado Domenico De Masi. Ócio criativo? O Ócio Criativo. Tinha na minha casa esse livro. Uhum. Minha mãe falou, sempre minha mãe, né? Falou, leia esse livro, Guilherme, né? E eu li o livro, o Domenico De Masi conta um pouco da vida dele, né? Que ele conseguia fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, e tudo isso por conta de uma questão urbanística, que ele morava próximo ao trabalho. Ele tinha um escritório no mesmo prédio que ele morava, a prefeitura, a universidade, tudo próximo. Tudo próximo, né? E quando você vai, dentro das escolhas que você tem, comprar um apartamento ou uma casa numa determinada região mais barata e uma distância que você pode ter até 1 hora a mais do seu dia e deixar de comprar uma diferença financeira aí de 10, 20, 30 mil, 50 mil, né? Tá. Uma distância mais perto. E se essa conta aqui que a gente fala, que às vezes é 1 hora, mas a gente sabe que muitas das vezes o deslocamento acaba sendo mais por conta do transporte público, né? Dependendo das cidades do interior, até das grandes cidades, e a gente começa a fazer essa conta que 1 hora por dia a mais a gente tem na semana 5 horas, no Semana mês, útil. na né? semana útil, né? No mês nós temos 20. No ano nós temos 240 horas. É tempo, né? É tempo. Tempo de E vida isso para mim, isso perdido, é né? dinheiro. Sim. Se o dia tem 24 horas, você dorme 8, trabalha 8, te sobra 8 para fazer as outras coisas. Que não é só ter ócio, mas deslocamento, comer, né? Você ir buscar, levar seus Sim. filhos, né? Se cuidar, né? Marcar o médico, que às vezes a gente precisa ir e esquece, né, no Exatamente. trabalho. A gente tem 8 É horas. dentro desse 1/3 do dia Se que a a gente gente separa, dividir- né? Dividir em 3 partes, né? 240 horas no ano que a gente tem 20 no mês, vezes 12, 240 horas no mês, e divide por 8 horas que você tem no dia, que às vezes é menos, a gente tem 30 horas. A gente tem 30 dias. 30 E 30 dias para poder ser bem significa aproveitado, né? um mês a menos do seu ano. Então, quanto custou É o impactante, né? apartamento mais barato que você tem 1 hora a mais de deslocamento? Ele Tá custando custou vida, um né? mês a menos do seu ano. Então, assim, as pessoas elas precisam entender que a mobilidade da cidade ela interfere demais na decisão de compra de uma unidade habitacional. Enxergar a casa com a cidade. E assim, o deslocamento não é só do trabalho, você tem nessas 8 horas uma vida. Então, próximo da onde você está habitando, o que tem ali Escolas, parques, clubes, Exato. locais que você frequenta no seu dia a dia, para poder fazer com que haja mais vida para ser vivida do que vida para ser dispensada, por conta até desses cálculos que você trouxe, essa reflexão, para a gente poder fazer a escolha certa e não buscar somente uma escolha comparado restritamente com o outro. comparado ao outro ou do que está nas nossas possibilidades. Exato. Né? Às vezes o que o outro comprou, ele não
é igual para você. Pode ser que você tenha um poder aquisitivo para comprar igual, ou melhor, mas precisa analisar todo o contexto da sua vida. Por isso que você diz dos 360 graus, uma análise 360 olhando para tudo e para todos. Exato. Puxa, que legal. Bissoli, foi um prazer ter essa conversa aqui com você, trazendo todas essas dicas, essas informações, essa reflexão, né, acerca da arquitetura, o urbanismo. Quero te agradecer. Muito obrigado por compartilhar aqui com a gente a sua visão e a sua experiência. Que legal. Eu que agradeço. E para você que nos acompanhou até aqui, esse foi mais um episódio do programa Mercado Conectado. Fique ligado nos próximos episódios e confira mais conteúdos em nossas plataformas. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!